Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Bom, na minha versão, ela diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, os discípulos, eles estavam trancados com medo dos judeus. Na verdade, os discípulos estavam completamente frustrados. Os discípulos estavam totalmente decepcionados porque eles tinham um projeto, um plano de futuro, uma expectativa da realização de algo que eles tinham depositado a sua fé e a sua confiança, e quando eles menos esperavam, esse projeto ele desmorona como um castelo de areia feito na praia. E qual era esse projeto? Esse projeto era a expectativa de um reino messiânico, por causa do segmento de Cristo Jesus, mas eles, na expectativa dos discípulos, precisava acontecer no aqui e agora. Então, quando Jesus ele morre, toda essa expectativa dos discípulos cai como um castelo de carta e eles estão totalmente frustrados e decepcionados. Quando a gente olha o Novo Testamento, nós temos duas imagens de Jesus. A primeira imagem de Jesus que nós temos é a imagem do Jesus místico, do Jesus poderoso, do Jesus Rei dos reis, Senhor dos senhores, do Jesus que ele virá assentado num cavalo branco como rei, como juiz. Nós temos a imagem do Jesus que faz o milagre, da imagem do Jesus que multiplica os pães e os peixes, na imagem do Jesus que transforma a água em vinho, ou seja, nós temos no Novo Testamento a imagem do Jesus sobrenatural. E aí imagina você durante 3 anos e meio caminhando com esse Jesus que havia lhe mandado largar tudo o que você tinha, deixar para trás todos os seus barcos, todos os seus projetos, todos os seus sonhos e segui-lo em uma jornada para o lançamento do seu reino. Automaticamente, os discípulos, quando ouvem essa palavra, criam uma expectativa. Se é um rei, ele tem um reino. E esse reino provavelmente virá e destituirá o reino de César. E o Império Romano vai cair, porque o império do Messias, do ungido, do rei, do Cristo Jesus virá. E como participante desse reino, e os discípulos estavam vendo os poderes desse rei, as maravilhas desse rei, os milagres desse rei, os acontecimentos que ocorriam ali, ao vivo, na vista deles, os pães, os peixes, os cegos, os coxos, então automaticamente deveria haver aquela conversa entre eles: olha, nós largamos tudo, mas o nosso futuro está garantido, o nosso amanhã está garantido, o nosso projeto que havia sido abandonado, sem problema algum, porque nós estamos num projeto muito maior, nós estamos num programa muito melhor, e esse era o Jesus sobrenatural, o Rei, o poderoso, o Senhor, que é realmente a imagem que a gente mais admira e aprecia no Novo Testamento. E ele não é? Sim, ele realmente é. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso, ele ainda faz milagres. Em contrapartida, também tem uma outra imagem de Jesus no Novo Testamento, que é a imagem do Jesus homem. Ele é totalmente diferente do último profeta, que é o profeta João Batista. João Batista era o profeta que vivia no deserto. João Batista era o profeta que a alimentação dele era diferente. Ele comia mel, gafanhotos, não gostava de se relacionar. Quem quisesse ouvir a sua palavra, que fosse ao deserto para ter um encontro com ele. E não pense você que chegando ao deserto a palavra seria boa.
Era um profeta duro, difícil, parecia até um novo Elias, ou quem sabe um novo Jeremias ou Isaías do Antigo Testamento. E aí vem Jesus, esse profeta que além de ser Deus também é homem, esse profeta que gosta de festas, esse profeta que se assenta com pecadores, esse profeta que participa de aniversários, de casamentos, e esse profeta que é conhecido como comilão e beberrão, por causa da sua humanidade. Então nós temos duas imagens, o Jesus totalmente poderoso e, por outro lado, a imagem do Jesus totalmente humano. Na cabeça dos discípulos, ia se sobressair o Jesus totalmente poderoso. Tanto que, se você ler o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, quando ele vai falando para os discípulos não perturbarem o coração, porque ele havia preparado moradas, eles não estão entendendo que Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, para ser crucificado. E isso vai passando despercebido, porque eles ainda estão com a ideia fixa de que o reino é um reino aqui e agora. Essa cabeça está tão fixa nele que os discípulos chegam a dizer: Senhor, quando o Senhor inaugurar o seu reino, que tal o Senhor me dar uma cadeira e a outra para o meu irmão? Tiago e João falaram isso, mas quem sabe os outros discípulos também não haviam cogitado a mesma possibilidade. Só que Jesus vai a Jerusalém, o Império Romano açoita, crucifica, mata Jesus, e agora esse projeto é totalmente frustrado. Acabou o sonho, acabou o futuro. O rei, o Messias, o poderoso, o Senhor, o soberano, aquele em quem os discípulos e as discípulas haviam depositado toda a sua esperança, frustrou os sonhos dos discípulos. E aí o texto que nós lemos diz que eles estavam trancados. As portas estavam trancadas, com medo dos judeus. E é exatamente essa primeira palavra que acontece quando nós depositamos as nossas expectativas na religião. A religião transforma os nossos sonhos em medos. As expectativas são frustradas porque nós depositamos os nossos sonhos e as nossas esperanças naquilo que não era o projeto do reino de Deus, e aí o medo cerca a nossa vida. Os discípulos automaticamente se esquecem de toda a jornada que haviam caminhado com esse Messias, que era Deus, mas que também era homem, que era Senhor, mas que também era amigo. E agora eles estão trancafiados com medo dos judeus. Por quê? Se o meu Senhor, se o meu rei, se o meu amigo, ele foi pego pelos judeus, pelos romanos, e foi assassinado pelo império, quanto mais nós, que largamos os nossos projetos, os nossos sonhos e as nossas expectativas, daqui a pouco os judeus vão arrebentar essas portas e nós também seremos crucificados. Então, a primeira coisa que acontece com os discípulos é medo. Os discípulos estavam totalmente perdidos, frustrados, porque o medo havia invadido o seu coração. Mesmo no começo do capítulo 20, quando Madalena vai até o sepulcro e vê a pedra rolada, ela volta até os seus discípulos, até os seus irmãos, até os seus amigos, dizendo: olha, eu vi o Senhor. Mesmo assim, eles não acreditam nela, se trancam nas portas com medo. Mas é nesse momento de medo, é nesse momento de frustração, é nesse momento quando a gente acha que os nossos sonhos estão totalmente despedaçados e o castelo ruiu, que Jesus aparece. Jesus aparece para eles quando eles estavam totalmente com medo. E eu tenho certeza aqui que alguns de vocês tiveram um encontro com esse Jesus num momento como esse, num momento de medo, de pavor, de ilusão, de desespero, quando você achava que o seu projeto tinha desmontado, desmoronado e que não aconteceria mais nenhuma possibilidade de futuro. Foi nesse momento que Jesus invadiu as portas, mesmo elas estando fechadas, e apareceu para você. Jesus resolve o problema do medo dos discípulos. Mas aí, eu não sei se ele, para passar as portas e as paredes, ele se transfigura, ou ele sai da sua corporeidade sobrenatural, e depois, quando ele entra até a casa, junto aos discípulos, ele volta a ser humano. Eu não sei o que ele fez, mas ele foi contra toda a lógica da física, porque ele passa
a parede, ou seja, ele passa a matéria, passa as portas e na casa ele se faz carne novamente para os discípulos apalpar. Mas além do medo, os discípulos eles estavam com outro problema. O segmento do texto, no capítulo 20, no capítulo 21, vai apontar que um outro problema dos discípulos era o problema da dúvida, da incredulidade. Apesar de Jesus entrar com as portas fechadas, com as janelas fechadas, com as paredes levantadas, mesmo assim, quando os amigos encontram com Tomé, ele diz, olha, eu não vou acreditar. Se ele não aparecer para mim, se eu não tocar nos seus cravos, jamais, de maneira alguma, eu acreditarei. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam em dúvida, os discípulos estavam vivendo uma incredulidade. Aí Jesus aparece para eles 8 dias depois. E diante de Tomé, ele fala, Tomé, toque nas minhas mãos, veja os meus cravos. E ele toca no Senhor Jesus. E Jesus sai daquele ambiente e resolve o problema da dúvida e da incredulidade. Porque é um outro problema que a religião nos traz, que é o problema da incredulidade e da dúvida. Às vezes a gente tem a noção de que caminhar no Evangelho é se livrar das dúvidas. A dúvida é algo inerente ao caminho do seguimento de Jesus. Você nunca vai se livrar das suas dúvidas. O que você não pode nunca é duvidar. Mas viver com algumas dúvidas, problema algum. O que você não pode é viver em dúvida. Porque quando Tomé se encontra diante de Jesus, ele resolve o problema da incredulidade. Tem dia, eu não sei se acontece com você, mas comigo é assim, se tiver que transpor um monte, eu vou transpor, porque tem dia que eu acordo com uma fé maior do que a fé de Abraão. Tem outros dias que eu acordo com uma dúvida pior do que a dúvida de Tomé. Porque o Evangelho é geralmente assim mesmo. Tem dia que você está forte como Sansão, poderoso como Davi para enfrentar os gigantes que aparecerem, mas tem horas que você está igual Elias, só querendo uma caverna para se esconder. Mas Jesus aparece para os discípulos no medo, Jesus aparece para os discípulos na dúvida, dizendo, não se preocupe, porque a minha graça supera as suas dúvidas também. Aí, o texto continua. Mesmo depois de Jesus resolver a dúvida, mesmo depois de Jesus resolver o medo, mesmo depois de Jesus resolver todas as neuroses e os auto-enganos que eles estavam com o coração estabelecido por conta da religiosidade e não por causa do reino de Deus, mesmo Jesus aparecendo e resolvendo um monte dessas questões, ainda tinha um último detalhe para ele resolver antes de terminar o Evangelho de João. Pedro olha para os seus amigos e diz assim, quer saber? Eu vou pescar. E quando ele sai para pescar, os outros discípulos acompanham Pedro, porque ele era líder. Jesus já havia aparecido para eles e resolvido o problema do medo. Jesus havia aparecido novamente para eles, resolvido o problema da dúvida, mas ainda tinha um outro problema para resolver na vida de Pedro e na vida de outros discípulos, que era o problema da vergonha e da culpa. Eu acho que na religião esse é o maior problema que o Evangelho veio resolver na nossa vida. O problema da vergonha e da culpa. Não bastou para Pedro, Jesus resolveu o medo. Jesus resolveu a ilusão, o auto-engano, a incredulidade, a dúvida. Mas ele ainda estava com o seu coração cheio de vergonha e cheio de culpa. Todos me abandonarão. Eu não, Senhor. Aonde o Senhor for, se tiver que morrer, eu estou ao seu lado. Todos podem te abandonar, mas eu não. E aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, ainda antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Não, Senhor, eu estou contigo, estamos juntos. E aí o Império Romano vem e pega Jesus. Pedro nega ele 3 vezes. Imagina o tamanho dessa vergonha e dessa culpa que Pedro estava carregando.
Essa vergonha e essa culpa, para você ter uma noção, era tão grande, tão forte, que Judas não aguentou e tomou uma decisão contra a sua vida. Pedro estava tomando a mesma decisão de Judas, estava se suicidando em vida, quando ele diz, eu vou pescar. Mas aí Jesus aparece para ele e acontece uma das conversas mais fabulosas no Novo Testamento. Quando a gente, em português, usa a palavra eu te amo, por falta de variedade linguística, nós só temos um verbo. O verbo amar. Eu amo o Caio e amo a Fernanda, minha esposa. Também amo o Noah, meu filho, e amo o Oliver, o meu cachorro. Veja, é o mesmo verbo para 4 situações. No Novo Testamento grego, é totalmente diferente. Rita, nós temos pelo menos 4 palavras para o verbo amar no Novo Testamento. E essas 4 palavras, elas não são usadas aleatoriamente, cada uma delas tem um significado. Eu tenho amar storge, que é um amor de força. Eu tenho o amar ágape, que é o amor incondicional. Eu tenho o amar eros, que é o amor erótico. E eu tenho o amar filéu, que é o amor de amigo, é o amor de irmãos, é o amor de comunidade. Então, quando a gente lê o final do Evangelho de João, a gente não percebe o que Jesus está fazendo para resolver a vergonha e a culpa de Pedro. Porque o texto diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Jesus está usando o verbo agapasme. Pedro, você agapasme, você me ama incondicionalmente a ponto de morrer por mim? Meu irmão e minha irmã, imagina você negar Jesus 3 vezes e ele aparecer numa praia, fazer um churrasco de peixe, olhar dentro dos seus olhos e perguntar, Késia, você agapasme, você me ama a ponto de morrer por mim? E você tinha negado ele 3 vezes. Aí Pedro responde, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Filocê. Tu sabes que eu te amo como um irmão. Aí Jesus depois pergunta de novo, versículo 16. Você realmente me ama? Veja o verbo que Jesus usa. Agapasme. Você realmente me ama incondicionalmente, Pedro? Você está disposto a morrer por mim? Você está disposto a entregar sua vida por mim? E aí Pedro, de novo, cheio de vergonha e de culpa, responde, Filocê, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu só consigo te amar como um amigo, como um irmão. E aí na terceira vez, no último versículo, 17, Jesus, ele agora não usa mais o verbo agapasme. Jesus não olha para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama incondicionalmente a ponto de morrer por mim? Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Fileis-me. Você não consegue me amar incondicionalmente a ponto de morrer por mim, mas você realmente consegue me amar pelo menos como um amigo? E aí Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Filocê. Eu consigo te amar como amigo. Jesus resolve o problema da vergonha e da culpa. Jesus, ele não chega para Pedro dizendo, o amor que eu quero, Pedro, é que você tenha um amor incondicional a ponto de morrer por mim. Jesus usa o verbo que Pedro usava para amar e diz assim, olha, eu aceito o amor de amigo. Se você não consegue me amar a ponto de morrer agora, não tem problema, porque eu aceito o seu amor de amigo. Eu aceito a sua amizade com as fraquezas que ela contém. Jesus resolve o problema da vergonha e da culpa. Eu não sei qual é o fracasso que você viveu nos últimos anos,
ou qual foi o fracasso que chegou aqui com você hoje à noite. Não sei se a religiosidade, se a religião, o entendimento errado do amor e da graça e do perdão de Deus fez com você a ponto de você não conseguir largar o medo, a dúvida, a incredulidade, a ilusão, o auto-engano ou a vergonha e a culpa. Talvez a vergonha e a culpa de algo que você fez no passado é tão forte que você não consegue mais dizer para Jesus: Senhor, eu te amo, mas eu só consigo te amar como amigo. Eu não sei se eu consigo entregar a minha vida ao Senhor sem reservas. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite que a graça dele supera esse seu fracasso. Independente do lugar que a religião te colocou, o amor do Pai veio encontrar você aqui nessa noite para dizer que Ele ama você do jeito que você vive o Evangelho do Reino de Deus. Porque o crescimento na caminhada em direção ao coração e o caráter do Pai é progressivo e gradual. Por isso que ele não precisava pedir a Pedro aquele amor incondicional de morte agora. Mas você sabe que no final do Novo Testamento, Pedro alcança esse amor incondicional de uma forma tão profunda que, segundo os historiadores, ele diz ao seu carrasco: crucifica-me, mas crucifica-me de cabeça para baixo. Vamos orar? Pai Celestial, queremos louvar o Seu nome porque a Sua graça é fabulosa. E ela nos alcança no nosso medo, na nossa dúvida, na nossa incredulidade, na nossa ilusão, no nosso auto-engano, na percepção errada de quem o Senhor é. Como os discípulos viveram durante aquele tempo todo, tendo uma percepção errada de quem o Senhor era, esperando algo totalmente diferente do teu projeto do reino de Deus, que eles só foram entender depois. Mas o Senhor é paciente, é bondoso, é gracioso e é misericordioso. Visita os corações nessa noite. Quem estiver preso pela vergonha e pela culpa, que receba o bálsamo da sua graça nessa noite. Quem estiver preso no medo e na dúvida sobre o amanhã, o que será do amanhã, que possa sair daqui com o seu coração cheio de esperança pelo amor do Pai. Por isso te damos graça nessa noite, porque o Senhor veio para resolver o problema da religião, para resolver os nossos fracassos e as nossas ilusões, e preparar uma festa conosco, olhando nos nossos olhos e nos perguntando: você realmente me ama? E às vezes o nosso jeito de amar o Senhor não está ainda do jeito que o Senhor quer, ou do jeito que o Senhor deseja. Mas muito obrigado por sua paciência, porque o seu Espírito Santo vai nos levar ao lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. Em nome de Jesus.